Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Pepinha Podcast. E essa noite hoje promete, hein, pai? Sim. A nossa convidada de hoje é uma convidada top de linha, né? Uma amiga de coração, Gisele Ferreira, secretária de Esporte do governo do Distrito Federal. O papo hoje vai ser esporte, todos os programas, todos os projetos que a Secretaria de Esporte está desenvolvendo. E, Gisele, bem-vinda ao Pepinha Podcast. É uma satisfação enorme, minha amiga, ter você aqui nesse bate-papo sobre esporte, né? Sobre tudo o que acontece na Secretaria de Esporte do Distrito Federal. Boa noite a todos que estão nos escutando. Uma grande emoção. Literalmente, nós vamos fazer um bate-bola. O bate-bola. E nós estamos passando por um momento de muita emoção, porque uma das pastas que foram mais atingidas foi o esporte, devido a essa pandemia. A pandemia, Vocês sabem que o esporte é coletivo, Uhum. né? E assim, nós chegamos, a então secretária na época, o governador a convidou, que é a deputada Celina Leão, né? Ela estava no mandato, ele nos convidou para assumir essa missão em plena pandemia. E nós chegamos aqui com os parques fechados, as academias fechadas, nossos centros olímpicos, tudo fechado, sem muita esperança. E às vezes a gente ia comentar e falava assim, esporte, ele é lazer, o lazer fica para depois, mas o esporte é muito mais que o lazer. Muito mais. Nós sabemos que quanto mais as pessoas fazendo uma atividade física, vão melhorar a sua saúde, vão melhorar a sua qualidade de vida. Aí eu brinco com o secretário de saúde, a Secretaria de Saúde é o esporte. Então, assim, eu quero agradecer, assim, também ao governador, que ele nos abraçou mesmo, que eu falo que é um amigo do esporte, que ele deu todas as condições mesmo, de forma segura, com responsabilidade, dessa retomada. Uhum. Foi o primeiro local que nós conseguimos voltar aos públicos, né, para os nossos estádios, conseguimos voltar às atividades esportivas, e esses nossos decretos foram replicados no Brasil todo. As pessoas passaram a ver o esporte de uma outra maneira. E vocês que estão aqui da cidade, né, que eu me sinto aqui em casa, porque eu também, a minha origem de Braslândia, Planaltina, são irmãs. E nós vimos assim como o esporte tira uma criança da marginalidade, insere a criança. Aí as pessoas falam assim, esporte também é uma inserção social. Então, assim, estou muito feliz aqui de falar do esporte, porque o mundo já está... Eu tenho uma pequenininha, a Lara, né? Ela fala assim, mamãe, o mundo não tá elegante. E eu acho que o esporte vai trazer... Ela tem razão. Então o esporte, a gente precisa de notícias boas, de boas ações. O esporte, com vocês, com o apoio de vocês, nós estamos conseguindo retomar. Uhum. Eu tenho quando se fala nessa retomada, e aí eu tenho que ressaltar uma questão, né? O desafio que foi feito para a deputada Celina Leão. Na verdade, é uma deputada federal e você pega o desafio de vir para a Secretaria de Esporte, você que é da equipe, né? Eu lembro que quando foi esse desafio feito pelo governador, a Celina veio primeiro como secretária, né? E esse trabalho belíssimo tem continuado. Gisele, eu tenho que parabenizar, porque a sua disposição para tocar todos os projetos. A gente sabemos que Celina é uma leoa, né? E quando ela encara uma causa, ela abraça, ela vai fundo. Então, sair da Câmara Federal, de assumir a secretaria, abraçar a causa do esporte dentro de uma pandemia... É um desprendimento, é uma missão. É loucura, né? E como você falou, né, secretário, que a área do esporte foi a mais, você parar pra pensar, foi uma das mais afetadas nesse processo todo. Por quê? Porque, como você falou, a maioria dos esportes são coletivos, né? Geralmente, ou aqueles que são individuais, a pessoa tem que ter pelo menos uma equipe para estar trabalhando com ela, né? Para estar fazendo as outras atividades. E chegou um momento, né, na pandemia que parou. Não pode fazer atividade física junto, não pode ter mais nada, as academias fecham, os centros esportivos, né, fecharam, os centros olímpicos esportivos fecharam. E aí, como é que a gente faz? Como é que trabalha nesse processo, né? Então, assim, primeiro queria ouvir de você e tudo mais, chamar essa, não sei se pode chamar a senhora, né, mas vocês, né, da secretaria, como é que foi esse processo de retomada para vocês, primeiramente, né? Porque deve ter sido muito difícil, né? Como foi passar esse período da pandemia, como foi feito esse processo e tudo mais.
Primeiramente, foi um desprendimento e uma missão. Você sabe que a deputada, bem lá no mandato dela, né, executando com magnitude e com muita responsabilidade esse mandato, só que o governador na época incumbiu justamente para ter uma pessoa forte para entender e colocar o nome dela à frente para essa retomada do esporte na nossa capital. Então, assim, e eu falo que é uma missão. Eu fui chefe de gabinete dela por 12 anos, né, lá na Câmara Distrital, depois eu fui para a Câmara Federal, e nós viemos para cá, eu vim como uma secretária executiva, né, para essa missão, e ela nos incumbiu de democratizar o esporte, porque o esporte hoje nós estamos levando para todas as regiões. E nós estamos levando também uma coisa que nunca se levava, foi material esportivo. Nós conseguimos fazer o esporte nas ruas, que é você dar o material esportivo àquele projeto social, àquela criança, para incentivar. Um dia desses, nós demos o material esportivo para uma entidade lá em Taguatinga. Aí depois à tarde ele me ligou, dobrei a capacidade de alunos só porque as bolas são novas. Assim, qual criança que não gosta de ganhar e colocar uma blusa de uniforme, que nós também estamos fazendo a doação para as ligas de uniforme, liga de futebol, né? As outras modalidades também querem, nós vamos comprar. Assim, o mínimo que o Estado pode fazer é subsidiar mesmo e dar esses recursos para as crianças, para as famílias, deixarem os seus jovens praticando esporte. Então, assim, foi uma grande emoção, uma confiança com o governador, mas com muita responsabilidade. O Comitê Covid, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Casa Civil, todos os nossos decretos, nossos protocolos foram gradativamente, né, seguindo e evoluindo. Pra gente também sabe que a gente tinha que combater esse mal, que era a pandemia, com muita responsabilidade. Tanto é que vocês sabem que o meu melhor estádio é o Bezerrão, que lá tem um hospital de campanha. Porque o que era aquele momento? Era na hora da gente abraçar. Aí as pessoas, mas por quê? Porque aí tem toda uma... o hospital de campanha precisava ser numa área retilínea, não tinha como ser de estacionamento, porque o estacionamento ele tinha que ser próximo a uma UPA. Então, assim, não tinha outro local naquele momento, a não ser no meu melhor estádio. Mas nós, em parceria com a Nova Cap, nós, né, e agora vai voltar pra gente, vai voltar o Bezerrão, com toda a sua... Agora, até o final do ano, nós vamos voltar, né? Centros Olímpicos. Vamos lá. Né? Vamos lá. Olímpicos e Paralímpicos. E Paralímpicos, né? Eu gostaria de saber como é que estão, né? Quais foram os Centros Olímpicos que já estão funcionando, já retomaram os trabalhos, não é isso? E os que vão retomar. Então, nós deixamos bem claro assim, que nós chegamos nos Centros Olímpicos e existem umas entidades que tomam conta dessa parte pedagógica, né, das aulas e tudo. Mas os Centros Olímpicos nunca ficaram fechados à comunidade. Vocês são de prova. Concordo. Que nós estamos abrindo Centros Olímpicos aos projetos sociais, à comunidade, aos finais de semana, as pessoas que podem usar, porque é um espaço público. A Secretaria de Saúde precisou para vacinação, tudo em parceria. A Defensoria Pública, as outras secretarias, todo mundo que precisou utilizar durante esse período que nós estávamos passando por essa etapa de chamamento público, né, nossos espaços continuaram abertos. Então, agora é a retomada e a presença das aulas presenciais com 100% do público, né? Nós já retomamos Braslândia, Recanto das Emas, Estrutural. Agora nós estamos retomando de 100% também Planaltina, para nós é uma honra, viu? Santa Maria, né? Então, assim, e nós já estamos findando toda essa parte burocrática com muita responsabilidade. Porque a primeira vez que nós estamos fazendo chamamento público, as entidades apresentaram uma boa proposta, porque a gente sabendo que recurso público tem... Eu estava falando um pouquinho de vocês, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as reformas e tudo, porque a gente tem que passar um pouquinho dessa parte burocrática, mas nós já conseguimos vencer. E nós queremos entregar os 12 Centros Olímpicos para a comunidade, e eu tenho uma outra novidade também, que além desses 12 Centros Olímpicos que nós já temos na Secretaria, foi a primeira vez que nós fizemos uma parceria com o Sistema S. Taguatinga, uma região que tinha muita carência, e nós temos 1.500 vagas também em parceria com o SESI Taguatinga. Então, o SESI é o Centro de Excelência do Esporte de Taguatinga, também é parceria com a Secretaria de Esporte. E nós também identificamos que lá em Sobradinho, nós não tínhamos a modalidade no nosso Centro Olímpico de natação.
e o SESI Sobradinho tem. Nós também vamos fechar parceria, justamente porque o Estado, ele precisa de parceiros, né? E eu acredito muito no Sistema S. Então, assim, nós com certeza estamos querendo democratizar e levar o esporte mesmo para crianças de 40 a 100 anos. Crianças de 40 a 100 anos, né? E você precisa ver a expectativa que está dentro da cidade, dos idosos. Há uma expectativa enorme. Né? As rematrículas e matrículas. Ajuda, gente. A informação ajuda. A divulgar, porque pela primeira vez, São Paulo, nós chegamos no Centro Olímpico, tinha 12 Centros Olímpicos, só 2 tinham internet. Hoje todos têm internet, todos com computadores novos. Quem quiser ter acesso a qualquer programa, qualquer coisa pelo celular, consegue acessar. Se tiver, pelo site. Se tiver dificuldade, nossa equipe também, nós temos computadores para atender, porque às vezes a pessoa tem dificuldade, né, para fazer, mas e isso não vai faltar e não queremos outra coisa. Nós duplicamos as vagas. Então tem as rematrículas, aqueles que já eram matriculados, isso, né? Mas tem vaga também, então nos ajude aí a divulgar. Há uma empolgação enorme na cidade para essa retomada. Eu vou falar retomada, não vou falar nem reabertura. Nem reabertura. Que na verdade já foi reaberto. Né? Não fechou, tá? Como a secretária não falou. Fechou, mas a secretária fechou. Tá? Né? Tem alguns programas, eu vejo a Secretaria de Esporte como hoje um ponto referencial dentro de toda essa estrutura e outras secretarias. Eu tenho visto o quanto que a sua equipe tem trabalhado. Nosso time. É um time, né? E o quanto que esse time tem trabalhado. E trabalhado, levando, olha como é que está o parque da cidade, a partir do... Olha o desafio. Foi a Secretaria de Esporte que assumiu o parque da cidade. Né? A Secretaria de Esporte assumiu todos, né, os programas, inclusive programas de reforma de campos sintéticos e quadras. Né? E eu gostaria... Eu tava lendo, né, hoje de manhã sobre o Parque da Cidade, né, que eu acho que é uma coisa que é referência dentro de Brasília, eu acho, o Parque da Cidade, né, como a gente vê, todo mundo conhece da América Latina, João Paulo. É o maior da América Latina, na verdade, né? Mas a referência do Parque da Cidade para a gente aqui, da população de Brasília, ela é grande, né? Principalmente quando fala de esporte, as pessoas querem correr, fazer caminhada, né? Ali, praticar qualquer tipo de esporte ali, é grande. E tem uma coisa que tem dentro do Parque da Cidade que há muito tempo tá parado, que é a piscina de onda, né? Que é uma coisa que eu mesmo, assim, eu tenho 24 anos, não tenho poucas lembranças da piscina de onda dentro de Brasília, mas eu sempre escutei o pessoal falando da piscina de ondas e tudo mais, eu tava lendo. Vai acontecer mesmo essa reforma da piscina de ondas dentro do Parque da Cidade? O Parque da Cidade, ele é uma princesa que a gente fala aqui de Brasília, né? As pessoas têm uma referência porque foi o primeiro espaço de lazer e democrático quando surgiu Brasília, tudo, e as pessoas têm essa lembrança. Nós chegamos nessa missão justamente de tirar do papel. E nós, como gestores, né, a gente sabe da nossa responsabilidade, que você tem que ter vontade, mas também você tem que ir atrás das alternativas. Aí o que nós identificamos? Que o projeto, vamos reformar, porque às vezes a pessoa coloca o recurso. O que é o maior gargalo de nós gestores públicos? São projetos. Para qualquer, eu estava até falando, desde um campo sintético a uma reforma, a uma obra mais estruturante, você precisa de ter um projeto bem fundamentado, bem estudado, para você também não ter nenhuma surpresa. Aí o que nós fizemos? Nós identificamos que ali a piscina de ondas são projetos mais complexos. Aí o que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa que está concluindo agora, já licitei a empresa já ganhou. Nós contratamos essa empresa para fazer o projeto, porque o projeto ele tem a estrutura hidráulica, tem a estrutura... Você sabe como que é toda uma estrutura para você fazer uma aprovação de um projeto. E aí nós contratamos essa empresa, já foi licitada essa empresa, já está para concluir o projeto, está bem adiantado o nosso projeto. E nós vamos fazer 3 etapas, que é a reforma da piscina, o Rio Lento e o Espaço 15. O projeto já vão contemplar essas 3 áreas, porque você tendo um projeto, você já tem 80% encaminhado. Depois é a licitação e a contratação da empresa. E aí essa primeira etapa, que é a reforma, nós vamos licitar esse ano,
que a gente quer entregar até abril, essa primeira etapa. Primeira etapa. Mas eu com o projeto pronto, eu já estou com um recurso que a deputada federal Cida Leão colocou, um recurso diretamente vindo através de recurso federal. A gente já contratou a empresa e eu tenho certeza que será um presente para Brasília, um presente para a população, um espaço democrático, um parque maravilhoso. Aí eu recebi, depois de 15 anos, os Jogos Universitários Brasileiros, foi aqui em Brasília. Nós recebemos. Acompanhamos. Foi maravilhoso. Lindo. 4.500 atletas. Brasília está Depois no de coração. 15 anos. Depois de 15 olha, anos. olha só os desafios. Depois da pandemia. Depois da aliás, pandemia, isso, né? Foi o primeiro local. Aí, e isso nós tivemos que decidir para acontecer hoje. Nós tivemos que decidir isso no início do ano. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Porque Nós não sabíamos como é o que que ia acontecer, como ia ser o processo de vacinação, né? Mas o governador nos abraçou, que eu falo que ele é um amigo do esporte. Nos deu essa confiança de receber. E aí, nós recebemos esses atletas aqui e mostramos para o mundo e para o Brasil todo, que Brasília sim vai entrar na rota do esporte. Aí as pessoas falam, né? Brasília é um museu a céu aberto. Realmente, né? Brasília é um museu, mas é uma academia. Qual local que tem um parque da cidade, um lago maravilhoso, um céu? Aqui, perto de Planaltina, você sabe como é que são essas montanhas para a prática do montão, né? Tem vários esportes. Então, assim, eu acredito que Brasília é, sim, a capital do esporte. Nós estamos colocando Brasília nessa rota do esporte. Você pode ter certeza disso. Que nós estamos medindo esforços. O governador é um amigo do futebol, é uma pessoa que gosta do esporte. E nós vamos, Fórmula 1, nós vamos trazer muito, o autódromo, né? Parceria com o BRB. Muita coisa boa, muita coisa. E o Parque da Cidade, nós vamos, com certeza, democratizar. Tem muitos espaços ali que a gente precisa fazer a licitação, fazer tudo, né? Com muita responsabilidade jurídica, mas dando retorno para a população. Em uma edição do nosso Pepinha Podcast, trouxemos aqui uma figura fantástica da cidade de Planaltina, né? Que é o nosso amigo Parré. Parré é um atleta paralímpico, tá? Foi para Tóquio, estava em Tóquio. Em Tóquio, quarto lugar, né? No atletismo. E o Parré falou algumas dificuldades dentro do Distrito Federal. Ele hoje é um atleta que representa São Paulo. Ele é daqui de Planaltina, mas de Planaltina, do Distrito Federal, e representa São Paulo, tá? E dentro do programa tem o Compete DF. Você tem um projeto, né? O Compete DF, que é maravilhoso, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Compete DF, né? Que ele gera bolsas, né, para atletas. O Compete é para o transporte, aéreo e terrestre. Bolsa Atleta é um outro programa. Isso, são duas coisas distintas. Que é o transporte aéreo e terrestre. Exatamente. E o Bolsa Atleta? Ajuda, né? A bolsa mesmo. A gente também falando, né, que também teve um rapaz lá do Riacho Fundo, né, que ele é do... Qual é o nome do esporte? Agora fugiu o nome do esporte. Ele foi medalhista olímpico agora também, foi medalhista olímpico, né? Então, assim, Brasília, ela tem muitas referências olímpicas e paralímpicas, né, também, né? Então... Inclusive, na terça-feira agora, eu estou indo a São Paulo, que eu vou participar da abertura da Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Portanto, que nós estamos valorizando aqui são os para atletismo também, paraolímpicos, todas essas modalidades, como você falou aqui de Planaltina, né, o para atletismo, mas também todas as modalidades paralímpicas, e nós queremos fazer um centro de treinamento paralímpico aqui. Nós não temos, todos os meus centros olímpicos e paralímpicos são adaptados, mas eu quero fazer um centro de referência, vamos supor, o Flávio, né, que é o secretário da Pessoas com Deficiência, quer trazer uma Copa de Gobol, às vezes você tem que adaptar o local, nós queremos já criar um centro de referência para isso, para realmente adaptar, nós estamos atrás dessa, e nós vamos conseguir fazer. Vamos. Né? Porque é um projeto grande, assim, e querendo ou não, é necessário, né? Quando a secretaria, ela fala, né, quer trabalhar com a democratização do esporte, a democratização, e quando vai falar, se não atingir os atletas paralímpicos, aí já está fugindo do próprio discurso da secretaria mesmo, né? Então, assim, quando a gente foca nesse ponto não, vamos trazer esse processo de inclusão, esse processo dos atletas paralímpicos, né? Então, assim, é necessário hoje para o Distrito Federal, né? Para esses atletas receberem esse centro, né? Sim,
se a gente conseguir, né, com certeza, assim, com a ajuda da deputada Cindy Leão, com certeza do governador, né, da secretaria, a gente vai estar trazendo esse centro de referência, que eu acho que, assim, que é necessário hoje pra gente, dentro do Distrito Federal. Paralímpicos, né? Vamos atrás disso. Importante, né? Não, é uma pauta boa, uma pauta eu falo que é importante, é uma pauta que precisa ser trabalhada, né? Eu vejo aqui a dificuldade, só para você ter uma ideia, o Parré, já há uns 4, 5 anos, a nossa equipe faz um translado do Parré de Planaltina para o aeroporto. Quando ele viaja, depois do aeroporto para Planaltina, a gente faz esse acompanhamento com ele, tá? E ele revelou aqui que o sonho dele, ao invés de representar São Paulo nas Paralimpíadas, representar o Distrito Federal. O Bolsa Atleta tem todo um caminho para isso, não é isso, secretária? Com certeza, nós queremos duplicar aí essa questão, né, esses valores do Bolsa Atleta, queremos realmente chegar naquele que precisa, né? E às vezes as pessoas não têm acesso a essas informações. E então, assim, todas as referências, o que tem que ter, toda a documentação, tudo tem no nosso site, tá? Todas as informações que tem que procurar. Nós estamos, assim, realmente levando a informação, e a transparência nos traz segurança, né? Então, assim, se você é federado, porque tem que ter seguir alguns critérios, né? Tem que ser federado, para você entrar com o Compete tem que ter um prazo, né? Então, assim, todas essas informações estão no nosso site, dada.esporte.def.gov.br, acesse as nossas redes de forma muito transparente, nós temos todas as informações de todos os nossos projetos. E quem não tiver, nos aciona. Nós temos grandes representantes aqui na cidade, banda o Zap, que nós vamos atrás. Você sabe que aqui o meu subcop, o subsecretário é da cidade. É da cidade. Ziel, nosso amigo Ziel, um abraço. Né, ele é aqui da cidade. Realmente nós estamos assim, com pessoas em Brasília toda. Né? O governo do Distrito Federal, a Secretaria de Esporte, quer realmente dar acesso, democratizar o esporte em todas as cidades. Bola em campo. Nós estamos em Planaltina, por exemplo, vou citar Planaltina, mas como uma referência do que está acontecendo em todo o Distrito Federal. Pode falar. Há uma preocupação, secretária, dentro. Esse governo ele encontrou muitos campos sintéticos de uma forma deteriorada. Aqui em Planaltina, por exemplo, foi inaugurado um campo sintético novo lá no Vale do Amanhecer, né, naquela comunidade. Nós temos alguns campos sintéticos, como do Buritis 3, tá? O campo sintético aqui do Buritis 1, entre o Buritis 2, e também o da quadra 6. São campos sintéticos que precisam de manutenção. Né? Isso já vem há tempo, esses campos precisando de manutenção. E querendo ou não... E também o da quadra 6 do Jardim Roriz, lá que é o campo do Azulão. Assim, porque toda vez que a gente anda, né, assim, eu ando muito com meu pai, a gente tá sempre andando junto. Sempre quando a gente vai nas comunidades, quando vai falar sobre esporte e tudo mais, as pessoas, elas sempre tocam nesse assunto, né? E eu acho que às vezes, né, as pessoas só querem um esclarecimento, saber o porquê tá assim, né? Porque ainda não fez uma manutenção, tudo isso. E muitas vezes, assim, a pessoa às vezes não tem como saber, né? Então, assim, a gente queria saber, né? Porque tem esse projeto, né? Que é o Bola em Campo, né? Então, assim, a gente queria escutar da senhora. Quero agradecer sobre esse a espaço, oportunidade, né, de falar sobre isso. Eu não poderia estar na Secretaria de Esporte, eu até falei isso com o secretário Zé Humberto, né, que ele também, eu chegar para ele e falar, um guerreiro, e falar bem assim, eu vou para a televisão e falo, isso aí não está na minha pasta não. Porque, queira ou não, eu sei que esses espaços realmente são das administrações, esses espaços esportivos, essas quadras, esses campos sintéticos. Mas eu acho que nós somos um time e tem que ir atrás de uma solução. Isso não é? Não adianta eu falar, esse campo sintético aí não é da Secretaria de Esporte. Realmente não é da minha carga, mas nós somos um time. Então nós vamos atrás de solução. Vocês sabem que para você fazer uma licitação, você tem que ter um RT, né, um estudo técnico, um projeto. Para cada campo eu teria que fazer isso, né? Fazer esse estudo técnico, fazer um projeto. Você sabe que é um pouquinho mais moroso. E tem campo, você sabe que desde 2009 não tinha recebido nada de manutenção. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria
junto com a CETRAB, a Secretaria de Trabalho, já junto com o Thales, que tem um Renova DF, que são para os espaços públicos. Nós estamos fazendo o Renova do Esporte, focando nesses campos sintéticos. O que é? Eu entro com o recurso, que nós já conseguimos descentralizar. Quero agradecer a Câmara Legislativa aqui, no nome do nosso presidente Rafael Prudente, que nós conseguimos descentralizar 8 milhões de reais. A nossa meta, nós fizemos aqui, que são mais ou menos 70 campos sintéticos em Brasília toda. A nossa meta é reformar 50, Isso é bom. com muita responsabilidade. Como? Nós entramos com recurso, e a Secretaria de Trabalho entra com a mão de obra, através da parceria com o Senai, que o Senai, você sabe que eles fazem a formação, eles são capacitados, né? Vão recebe sua bolsa, recebe sua especialização e recebe a sua certificação e reforma nossos espaços esportivos de uma forma sem precisar fazer para cada um, senão ia ser moroso. E na verdade, porque o campo sintético é uma mão de obra mais qualificada, né? Não tem que ter um pouquinho mais de especialidade. E qual mão de obra que não vai ser bem sucedido depois, que no mercado de trabalho, qual mercado de trabalho vai estar com esses profissionais? Então a gente está unindo o útil ao agradável. Aí além de trabalhar as reformas sintáticas, ter sua formação e nós entregarmos à comunidade esse tão sonhado campo sintético. Está em fase, hoje mesmo eu já estava conversando com o secretário, está em fase de licitação da compra do material, que eu falei para vocês, que a pandemia teve um desabastecimento de ferro, alambrado, foi uma dificuldade para nós conseguirmos fazer licitação e grama sintética também. Mas o mercado está voltando. Eu estou falando para vocês porque às vezes a gente tem que ter muita vontade, mas ao mesmo tempo a gente esbarra, mas a gente tem que ir atrás de solução. E olha que solução, viu? Porque, vamos... secretária, eu participo do dia a dia da cidade. Eu convivo com Planaltina, sim, e essa retomada esportiva, a gente tem feito um papel importante, que é estar de A a Z, né? Seja aqui no centro do Amadorzão, que é da Liga, da Lidesp, e seja também lá no Mestre Damas, né? Lá no Terra Preta, que é um campo bem afastado, e essa retomada do esporte, principalmente na área que na parte do futebol. Só que em Planaltina, as retomadas estão acontecendo, vieram de uma forma bem, vamos dizer assim, com muita força. Tudo de uma vez. Nós temos aqui o nosso amigo Zé Carlos, que é o atleta que nos representa no atletismo. Zé Carlos é um campeão, né, no atletismo, e agora estão retomando as corridas de rua. Esse cara é fantástico. A senhora precisa ver o que está acontecendo. Nós estamos vendo já a parte do ciclismo, a meninada do basquete já tomando, os Ralph sendo movimentado. Então, há uma efervescência dentro desse processo esportivo, dentro da cidade, dentro do Distrito Federal, e eu não tenho dúvida, que essa disposição, essa disponibilidade do time da Secretaria, né, do governo do Distrito Federal, de fazer com que essa retomada aconteça, mas aconteça com responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade que é do retomar. As pessoas... aí eu até comento que vão voltar ao normal, não, vão voltar melhores. Sim. Eu acho que as pessoas eu acredito nisso. Que é difícil, gente, você ficar fechado, né? Você não poder ir fazer uma atividade física, você não poder jogar o seu futebol, você não poder ir para uma quadra, que nós passamos por isso, né? Então essa retomada faz com que as pessoas realmente valorizem. Eu acho que todo mundo vai valorizar mais. Todos os pais, eu sou professora, os pais estão valorizando o professor. Eu não tenho dúvida disso, não. Isso é verdade. Isso é verdade. Que você estava com uma criança, imagina nós com 30, numa sala de aula, né? Como que o professor precisa ser valorizado. E a prática esportiva também, ela está sendo Quem valorizada. ficou mais de ano com os filhos dentro de casa agora, essa valorização tem sido fundamental. Isso é verdade. Escola de esporte. Isso. Gente, olha o tanto de projetos que estão sendo executados pela Secretaria. A escola do esporte, a gente fala para os mais antigos, antigo DEFER,
né? Sim. A Escola do Esporte é ali naquele centro aquático Cláudio Coutinho, ali é um espaço muito democrático. E nós estamos retomando junto com a Secretaria de Educação, porque os professores são oriundos, está em processo de seleção, né? Os professores para participar lá, professores de Educação Física que vão ministrar essas aulas nessa Escola do Esporte, está reformadinho, a piscina está maravilhosa, nós tivemos agora os Jogos Universitários, teve a natação lá, inclusive nós ganhamos 3 medalhas aqui em Brasília, a natação também ali, e vamos ter outras coisas, além da Escola do Esporte, nós vamos ampliar lá do pavilhão, nós vamos ter ginástica acrobática, tem patinação, tem artes marciais, nós vamos fazer também uma academia no pavilhão também popular, uma academia com tatame. Nós estamos realmente querendo colocar Brasília com a capital mais saudável do país. Eu acho que já está, viu? Eu estou muito animado com tudo isso. Eu estou muito animado com essa retomada aqui do COP de Planaltina. Eu vou voltar a esse assunto porque é um assunto que está dentro da cidade. Hoje o comentário está sendo essa retomada. A animação, né, isso no chamamento de instrutores, de professores, de monitores para a Planaltina. Secretária, prepara, porque essa cidade vai ferver. O Centro Olímpico de Planaltina não parou um momento sequer. E aqui eu quero agradecer o nosso diretor, Sandro Melo, né, que tem conduzido bem, é um cara formado na área e tem conduzido de uma forma de excelência aqui o COP, viu? Só boas notícias. O COP vai ter sua retomada, né, das atividades, né, vai ser agora dia 22, né? Isso. Aqui em Planaltina, dia 22. Então, Vai ter uma cerimônia aí. Vai ter a cerimônia, né? Então, uma cerimônia oficial. Pode até, se a senhora quiser até fazer o convite, né, para todo mundo. Isso. Você pode ficar à vontade. Às 15 horas de segunda-feira, dia 22, nós estaremos aqui em Planaltina, né? Retomando as aulas presenciais dos nossos centros olímpicos dessa região. E eu quero convidar a todos para estar participando, mas também fazer a sua matrícula. Não vai ter desculpa para fazer uma atividade física. Agora está na atividade física. Então, Planaltina, dia 22, às 15 horas. No nosso Centro Olímpico, estaremos aqui para fazer a abertura oficial das aulas presenciais. E olha, o Centro Olímpico de Planaltina, você sabe que ele tem o nome de César Medeiros. Eu quero mandar um abraço para toda a família do seu César, que vai estar presente, a família, uma senhora homenagem, né? A família está muito animada, tá? Porque César foi um dos representantes, dos maiores incentivadores do esporte dentro de Planaltina. Um cara que a gente tem um carinho enorme. Eu tive a honra de conhecê-lo, viu? Que Deus o tenha onde ele estiver. Secretária, eu tenho um assunto que eu estava pensando hoje, assim, eu estava dando as pesquisadas e tudo mais. Porque assim, a gente vê o esporte de Brasília, eu vou puxar um pouco pro futebol. A gente vê os times de Brasília, né? Tem Brasiliense, Gama, Brasília, né? Tantos outros times dentro de Brasília. A gente já viu o Brasiliense disputando a primeira divisão, o Gama disputando a primeira divisão, já viu o Sobradinho na década de 80 disputando a primeira divisão, né? E hoje, eu queria, né, porque eu vi, né, que vocês se reuniram, né, com os times, né, com todos os representantes dos times, junto com o governador, com o vice-governador, com a deputada, né? Como é que está sendo esse preparo, né, para a retomada desses times, que eu acho, assim, que é fundamental, porque a gente, uma coisa assim que eu escuto muitas pessoas falando, né, o exemplo, o estádio de Brasília. Nossa, o estádio de Brasília é uma coisa que é meio para outros times vir de fora para vir jogar, porque tem os times de Brasília não tem time, eu vi isso várias vezes. Porque não tem uma referência, tipo assim, uma referência entre aspas, numa primeira divisão, numa segunda divisão, para trazer público, né? Aí fica lá o estádio para outros times virem de fora. Como é que tá a relação, né, com os times, né, para esse processo, né, de melhoria do futebol dentro de Brasília. Futebol profissional, né? De Brasília. Do futebol profissional de Brasília. É muito importante para você ver o tanto que o nosso governo ele valoriza o futebol, valoriza o esporte. Todos os presidentes nós reunimos, né, lá no Buriti, com a presença do governador, do vice-governador. Estava então a deputada federal Celina Leão, o presidente da Câmara, Rafael Prudente, o secretário
de Fazenda, André Clemente, eu no esporte, a secretária Vanessa de Turismo. Por quê? Porque o esporte, ele movimenta toda uma cadeia. Eu estava falando para você que eu recebi os Jogos Universitários, né? Nós movimentamos mais de 12 milhões aqui. Com o quê? Com hotelaria, com alimentação, com transporte. Então, assim, o futebol, o esporte, ele movimenta também a economia. E nós queremos fazer o melhor candangão de todos os tempos. Realmente, desde a sua base. Nós temos um projeto. Eu até falo assim, gente, eu quero padrão FIFA. Mas tem que ser. É verdade, as pessoas têm que valorizar mesmo, entendeu? E o Distrito Federal tem que ser referência para o que é de melhor. Eu penso dessa forma. Eu falei para ele, nós vamos ter união, né? União que estávamos todos lá reunidos, porque às vezes o BRB já tentou patrocinar, mas se for o outro às vezes não consegue uma certidão. Então, assim, a federação uniu para ser a federação a responsável, a coautora de todo esse candangão, você entendeu? Em vez de ser um time, outro. Então nós estamos buscando essa parceria com o BRB, o governador nos incumbiu de fazer esse projeto junto ao BRB justamente para ele ser um patrocinador master, procurar outros parceiros também, mas assim, para realmente, e Brasília tem público, tem capacidade para se tornar, tem. Nós temos o Brasiliense, nós temos o Gama, nós temos o Capital, nós temos o Veredinha, lá de Braslândia, né, que está naquele estádio Veredinha, ou seja, nós realmente temos capacidade para colocar Brasília no futebol profissional. E nós queremos. Como? Começa valorizando a sua base. Começa organizando. Temos que dar o primeiro passo e incentivando para um belo campeonato. Você pode ter certeza que nós já estamos. Essa semana nós estivemos com o BRB, essa semana vamos estar novamente e vai vir muita coisa boa aí para o Candangão ano que vem. Planaltina ferve um assunto, né? E eu sei que não é responsabilidade da Secretaria de Esporte, mas nós não podemos fugir desse assunto, desse bate-papo com você, secretária, que é o estádio Adonir Guimarães de Planaltina, né? Eu participei aqui no momento onde a então, né, era então secretária Celina Leão, né, a nossa deputada federal, tá? Juntamente com a administração, juntamente com o deputado Cláudio Abrantes, eu estava presente, né, fazendo um estudo de como reformar o estádio Adonir Guimarães. Como se encontra essa situação, né, não só Adonir Guimarães, mas outros estádios dentro do Distrito Federal? Certo. E como eu te falei, né, na minha carga eu tenho 3 estádios, que é o Bezerrão, o Horizão e o Agostinho Lima, que são da Secretaria de Esporte. No caso, eu tenho um contrato de manutenção, eu estou fazendo esses reparos. O Horizão está ficando uma gracinha, depois vocês podem ir lá, parceria com a Nova Cap, nós já colocamos aquelas cadeirinhas para sentar, pintura, estamos fazendo contrato de manutenção do gramado, que o gramado é uma coisa cara. Então, assim, nós estamos fazendo com relação aos meus próprios, Agostinho Lima, ou seja, nós estamos fazendo essas parcerias com manutenção. Esses outros espaços, Cerejão de Taguatinga, Noriramba de Planaltina, são das administrações. O que nós estamos fazendo? O que o Estado hoje nós temos procurando? O capital mesmo está com o JK, Paranoá. Nós estamos fazendo aquele Adote uma Praça, eles estão sendo ampliados também, porque às vezes o Estado ele não consegue dar suporte. Porque nem só construção, igual você falou, tem a manutenção. A manutenção, que não então, adianta de nada, né? Você construir e deixar lá. O caminho do nosso governo é fazer algumas parcerias. E nós, da Secretaria, estamos procurando procurar essas parcerias, porque como os estádios é maior de grande porte, a gente precisa fazer algumas adaptações na legislação. E nós estamos fazendo isso. Inclusive, hoje às 14 horas, o secretário Roberto, dos projetos especiais, estavam lá conosco, justamente para a gente estudar essas alternativas para as administrações, sabe? Para não precisar só do Estado, por que não a gente também... As administrações estão fazendo o papel dela. A administração aqui de Brasília, eu sei que o administrador está fazendo um projeto, mas você sabe que é um pouquinho mais moroso, porque tem um projeto. Aí reforma, e a manutenção? Porque às vezes não basta só reformar, tem que ter uma manutenção. Então, assim, nós estamos criando essas alternativas. E o caminho do Estado é isso, são essas parcerias. Então, o nosso sonho... Para a solução, o nosso sonho era que o Adonir Guimarães fosse um próprio da Secretaria de Esporte, né? Mas assim,
Pode ser, mas o ideal mesmo do governo como gestão é ter essas parcerias, entendeu? Essas parcerias Públicas, privadas, é isso? É um grande caminho eu acho que é o caminho ideal, né? Para ter, falar vai tirar do povo, não, pelo contrário. Vai realmente dar, não adianta nada, você tem um espaço e não está adequado. Você sabe que manutenção é caro, né? E a burocracia para que tudo isso aconteça. Reformar, né? Sim. Então, assim, às vezes é uma saída. Nós estamos estudando essas saídas. Não que não seja paralelo às reformas que nós estamos também fazendo a parceria com as administrações. Eu, em nome de todas as escolinhas, em todos os projetos esportivos em Planaltina, eu quero agradecer muito à Secretaria de Esporte. Eu quero agradecer muito a disponibilidade da deputada Celina Leão de sair e estar aqui presente. Acho que ela nunca, ela nunca teve tanto tempo em Planaltina. O quanto que ela tem vindo aqui prestigiar, não só campeonatos, né? Mas também outros esportes. Eu quero agradecer demais a ela pela atenção que tem nos dado, pelo carinho e por essa tocada de dizer: eu estou aqui presente para abraçar o esporte da cidade, abraçar as iniciativas, abraçar todas essas instituições. E elas têm essas instituições têm agradecido muito. Então, eu, em nome dessas instituições, eu tenho que agradecer muito a você, secretária, porque todas as vezes que eu ligo, todas as vezes que eu vou na secretaria brigar por as questões esportivas de Planaltina, eu tenho sido bem recebido. Eu sou testemunha disso e não abro mão de estar junto com vocês nessa empreitada, tá? Agradecer demais da conta. Eu quero que você, secretária, faça as suas considerações finais, fale sobre tudo que ainda faltou de dizer aqui nesse podcast. Eu estou feliz demais nesse bate-papo, viu? Bate-bola, nosso bate-bola. Esse bate-bola, um bate-bola. Foi muito bom, acho assim que para a comunidade, né, assim, para todas as pessoas. Bem esclarecido. Foi bem esclarecedora, sabe? Muitos pontos assim que aqui dentro de Planaltina, eu acho que tenho certeza que outras cidades também do Distrito Federal que ficam assim, aquela dúvida, aqueles questionamentos assim, quando a gente traz assim para conversar, para esclarecer, as pessoas ficam mais satisfeitas. Então, a palavra é sua, secretária, para as suas considerações aí. Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Amém. Essa oportunidade, estarmos levando essas boas notícias que o povo e nós estamos almejando, né? Porque a gente sabe que o esporte ele é transformador de vidas. E nós estamos nessa missão aqui, como eu te falei, né? Incumbido pela então secretária, na época, deputada Celina Leão, por isso que nós estamos conseguindo deslanchar, desenvolver esses projetos com o apoio do governador Ibanez, que eu falo que ele é um amigo mesmo do esporte, e a gente sente isso, nós sentimos abraçados por toda a equipe, porque é toda uma engrenagem, né? Nós falamos do esporte, desde o seu material esportivo ao professor e ao ambiente também, que tem que estar adequado para a prática esportiva, então toda uma engrenagem. Então é a primeira vez que a Secretaria de Esporte está tendo autonomia para ter uma comissão de licitação justamente para estar atrás dessas reformas dos estádios. Então assim, é um time. E eu quero convidar você aí que ainda está em casa, está sentado, ainda não conheceu o nosso Centro Olímpico, vai lá. A nossa gestão, ela não é engessada. Concordo. Nós chegamos, dos 12 centros olímpicos não tinha futebol feminino. Nós colocamos a modalidade de futebol feminino. Se você achar que tem uma modalidade que ainda não tem, nos procure, vamos somar. Os alunos da rede pública também, aqueles que querem em horário contrário à sua aula, pode também nos procurar. Nós queremos ter vocês presentes, os idosos também, os jovens idosos, né? Porque eu acho que a juventude está dentro da gente, né? Então, assim, eu quero contar com vocês nessa divulgação. Se alguém realmente tem dificuldade, quero trazer esse local, apesar do nosso Centro Olímpico e Paralímpico, quero trazer também para Brasília esse centro de referência também, centro de treinamento, de aperfeiçoamento das pessoas com deficiência. Nós vamos trazer, assim, nada é engessado. As boas ideias, as boas ações, não vamos inventar a roda, vamos ajudar e tragam para nós.
que se nós não atendemos, a culpa é do Pepinho aqui. Tá? E qualquer problema, pode acionar ele, o nosso diretor Sandro, o Ziel também, que é o subsecretário aqui da cidade. Nós somos o time querendo levar o bem. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos. Obrigado, secretária, por tudo, viu? Quero agradecer mais uma vez, secretária, a sua presença aqui. Também quero agradecer a participação de todos que assistiu, nos acompanhou. Siga as redes sociais da nossa secretária, da Secretaria de Esportes. Acompanhe o trabalho da Secretaria de Esportes também. Né? Como ela falou, você ainda que não se matriculou, que quer se matricular, se matricule no Centro Olímpico. Então, façam isso, não perca tempo, né? E também lembrando, segunda-feira, às 3 horas da tarde, estaremos fazendo a retomada, né? Não é a reabertura, é a retomada do Centro Olímpico, porque o Centro Olímpico não fechou, sempre esteve aberto. Centro Olímpico e Paralímpico. O Centro Olímpico e Paralímpico, né, da nossa cidade. Que vai se chamar César Medeiros. César Medeiros. Então, segunda-feira às 3 horas, todo mundo convidado para estar participando com a gente, tá? Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Até o próximo. Obrigada, gente.